Bom, graças a Deus, a gente está estudando sobre os nomes de Deus, a disciplina é teontologia, e a gente parou aqui nesse nome que eu não falei muito, mas eu quero voltar nele, tá bem? Que é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Por que se revela esse nome, o Deus Todo-Poderoso? É o nome de batalha de Deus. Deus vai entrar em guerra contra Faraó. Ele já havia revelado para Moisés o Yahvé, que é um nome impronunciável, tá bem? O nome Yahvé é impronunciável, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas ele já havia revelado para Abraão o nome El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E agora ele vai entrar em batalha contra o Faraó. Os anciãos de Israel estão reclamando da carga pesada que eles estão levando, e Deus dá esse nome para o Moisés, fala, pode pronunciar aí, é o El Shaddai que está entrando na guerra. Nós vamos entrar aí com tudo. Eu quero que os irmãos pensem o seguinte: você vai pregar sobre o Deus dos exércitos, aí você é o El Shabaô, o Senhor dos exércitos, mas aqui Deus vai entrar na sua guerra, Deus vai entrar na sua batalha. É o Elion, é o Deus Altíssimo, é o nome de culto, tá bem? É o nome de adoração. Elohim é o nome sacerdotal preferido deles. Os sacerdotes gostam do nome de culto de Deus, Elohim. Aquele nome da providência, aquele nome do socorro, aquele nome das causas pessoais, é o Roi, o Deus que me vê. E o Deus que vai entrar na batalha é o Shaddai. Aí você está pregando, entendeu? É o Shaddai, é o Deus que vai entrar com tudo, com todo o poder, porque ele tem que destronar os deuses egípcios, ele tem que destronar o Faraó, ele tem que vencer os exércitos de Faraó. O exército de Faraó era numeroso, tá? Era numeroso. Naquela época lá, o Império Egípcio tomava conta de toda Canaã. Haviam alfândegas egípcias em Canaã, onde os cananeus pagavam tributo para o Egito. Tributo. Não dava para você descer para a África sem pagar o pedágio para o Egito. Não dava para navegar no mar Mediterrâneo sem encontrar-se com os navios egípcios. Os egípcios eles estavam contratando o serviço dos fenícios e eles tomavam conta daquela costa do mar Mediterrâneo, ou mar Grande, como era chamado. Quer dizer, os egípcios são todos poderosos, não são todos poderosos? Mandam em tudo, tem alfândega para tudo quanto é lado, tem guarnição de soldado egípcio andando para tudo quanto é lado. Se respeita o Egito lá na Mesopotâmia, lá na Babilônia, não é toda poderosa? Está escravizando o povo de Israel. Tem que ter alguém mais poderoso. Aí o Senhor Jesus fala, quando o fortão guarda tudo que tem, está seguro, até que vem o mais valente. Deus é o mais valente do que o Faraó. Qual que é o nome? Qual que é o nome de batalha, o nome de guerra dele? É o Shaddai. Sabe quando você pega um produto que você quer colocar a marca no mercado? Aí você trabalha aquele nome, aquela marca, aquele logotipo, você investe no patrocínio para todo mundo conhecer aquela marca. É o que Deus fez com o nome El Shaddai. A partir de agora só Deus é El Shaddai, o Faraó não é El Shaddai. Só Deus é o Todo-Poderoso. E é esse nome que você chama e você ensina os irmãos a entender quem é o El Shaddai. Aí vem o outro nome. É um nome transcendente de Deus. É um nome que é revelado para a pessoa de Abraão. Gênesis 21:33 está demonstrando o Deus que Abraão adorava desta maneira. E plantou Abraão um bosque em Beersheba e invocou lá o nome de o Senhor El Elion, ou Yahvé El Elion, que significa Abraão adorava a Yahvé, ou Abraão adora o Senhor. Qual que é o nome que aparece ali? É o Olã, não está ali o Yahvé que você está procurando, tá bem? Isso aí é depois que vai vir o Yahvé, é depois do Moisés. Como é Moisés que está escrevendo no livro de Gênesis, às vezes ele vai colocar aquele nome revelado lá no texto, mas esse nome Yahvé só vai vir a partir de Gênesis capítulo 3, tá bem? Antes não. Antes é El alguma coisa, é o Olã. Quem que é o El Olã? É o Eterno.
Está dizendo que não tem prazo determinado, não tem data, não tem calendário. O eterno é aquele que ele faz uma obra e a obra dele é perfeita porque é uma obra para sempre. Essa é uma revelação que o Abraão tem quando ele está invocando o nome do Senhor. Vocês veem que como que é difícil, né? É difícil porque o nome de Jesus, ele está aí na mídia, na música, nos filmes, no teatro, na pregação, e nem por isso as pessoas adoram Jesus como sendo Deus. Não adoram. É um nome que está no marketing da religião cristã, mas ele ainda não converteu todo mundo. E por quê? Porque tem que ter a revelação mesmo. Tem que ter a revelação. Jesus ele falou isso para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi o marketing quem colocou o meu nome aí na tua agenda, é o Pai que fez isso. É a mesma coisa o Abraão, já está andando com Deus uma temporada, já passou um apuro, um grande apuro, chegou uma hora que ele planta o bosque dele, né? Ele está fazendo o seu estabelecimento na terra e chega a hora de adorar a Deus. Ele já adorou a Deus como El Shaddai. Daqui a pouco, em Gênesis 22, ele vai adorar a Deus como Jeová Jireh, ainda não. Já adorou a Deus como El Elyon, como Elohim. Já adorou a Deus com nomes diferentes, mas é sempre o mesmo Deus. E cada nome, ele revela um dos atributos de Deus ou algo da sua natureza. O Deus de Abraão, ele não tem uma data de nascimento, não é igual aos deuses gregos. Os deuses dos gregos, eles têm data de nascimento, eles são filhos do caos, eles são gerados. Não é o caso de Deus, ele não tem data de nascimento, ele é o eterno, é algo transcendente, não tem como você nunca voltar na linha do tempo para ver o surgimento de Deus, ele não é uma criação da imaginação. E essa revelação ela é esmagadora, meus irmãos, é esmagadora, porque se ele é eterno, ele também é infinito. Ele é infinito. Se ele é eterno, se ele é infinito, e você está em comunhão com esse Deus eterno, naquele livro que eu escrevi, Deus é Pai, tá bom? Eu falo sobre Deus é o Pai da eternidade, Ele criou a eternidade. E naquele livro eu falo também que nós estamos dentro de uma das galerias da eternidade. É uma galeria, igual aqui na igreja não tem uma galeria? Então a igreja toda, e existe uma galeria. Quem vai na galeria tem uma visão, quem está no púlpito tem outra visão, quem está debaixo da galeria tem outra visão. Nós temos uma visão temporal da eternidade. Nós estamos limitados pelo nascimento e morte, mas nós já estamos dentro da eternidade. E por quê? Esse nome revela. Não tem como Deus ser eterno fora da eternidade. Não tem. Ele só pode ser eterno com a eternidade, dentro da eternidade. E quando Deus entra no mundo, acontece a imanência de Deus. Imanência é Deus descendo, é Deus entrando. E quando ele entra, ele não pode deixar de ser eterno. Ele tem que continuar sendo eterno. E quando ele entra, ele traz a eternidade para dentro de uma galeria. Esse aí é o raciocínio possível, tá bem? Que a gente tem com a revelação deste nome. Por isso não tem como limitar Deus, colocar prazo para Deus. Senhor, eu te dou até amanhã. Te dou até amanhã. Se o Senhor não me abençoar até amanhã, eu estou fora. Isso aí é infantilidade pura, né? É birra. Me dá, me dá, me dá. É coisa de menino, né? Colocar prazos para as obras de Deus. Não, o adorador de Deus adora a Deus na galeria da eternidade. Entra na presença de Deus na eternidade. E quando você coloca todas as coisas na mão do Deus eterno, essas coisas vão ficar na mão dele para sempre. Não tem como tirar da mão dele. Isso aqui é transcendência, meus irmãos. Isso é o nome transcendente de Deus. Agora precisa ser revelado, porque é um nome que ele é revelado na adoração. Tá vendo aqui, ó? Abraão adora o eterno. Abraão adora El Olam. Próximo nome. Os irmãos queriam falar, tá? Só dá um oi. Aí tem aqui o nome. Deus é o Deus de Israel. Gênesis 32, 20. Quem usa esse nome? O Jacó. Foi o nome usado por Jacó em
Siquém, comemorando seu encontro com o anjo do Senhor. Foi ali que ele e, portanto, Israel dedicou-se a Deus. El Elohe Israel. Tá vendo El? Aí tem o Elohe, lembra do Eloá? É o mesmo nome, pessoal, tá? Eloá, Elohim e Elohe, é o mesmo. Aí acrescenta Israel, Deus é o Deus de Israel. Esse é o hebraico, que vocês vão ter a oportunidade de estudar na ocasião própria. Paz, meu irmão, pode entrar, seja bem-vindo, é mais um vencedor. Nossa. Você tá bem? Satisfação, querido. E aí? Tudo bem com você? Saudade de você. Estamos aqui na torcida, né? Para todo mundo poder chegar e participar da aula. Bem, é uma alegria mesmo. Então vamos lá. Continuando aqui. Usado por Jacó em Siquém, tá bem, dizendo o quê? Que Deus é o Deus pessoal de uma nação específica. Uma nação específica. Só que Israel ainda não era a nação. Israel, eu expliquei para os irmãos, é o nome do Jacó. É muito importante a gente ter essa identificação pessoal com Deus. Não é só o Deus da igreja, bem? Não é só o Deus do meu pai, não é só o Deus da nação, é o meu Deus. O Cristo, quando ressuscitou dos mortos, ele disse: eu estou subindo para o meu pai e seu pai também, para o meu Deus e o seu Deus também. Quer dizer, Deus não é Deus de formigas, tá? Formigueiros, multidões, tratando todo mundo como se fosse um comunista, sabe? Comunista, colocando todo mundo para vestir camisa vermelha e foice na mão, sabe? Invadir a terra dos outros, sabe? Ou um Deus fascista, né? Fazendo saudação fascista, cortando as cabeças e os tornozelos. Não, Deus é Deus pessoal. Se ele é um Deus pessoal, é impossível você entrar no céu sem passar por uma entrevista pessoal com Deus. Ninguém entra de carona, cara. Tá Eliseu e Elias andando lado a lado, grudado um no outro. E os dois são chamados por Deus, mas aí passa a carruagem e separa quem vai subir e quem vai ficar. Separa os dois. E o Elias, Deus não é confundido. O Elias sobe e o Eliseu fica no lugar de Elias. E aí o Elias ele vai num redemoinho para o céu, vai embora. Vai ter um encontro pessoal com Deus. E aí você pega esses nomes de Deus e explica para a igreja e pergunta: você já teve um encontro pessoal com Deus? Porque ele vai ter uma entrevista pessoal com Deus. Essa entrevista é assim, ou ela acontece do lado de cá, ou acontece do lado de lá. Do lado de cá para salvação, do lado de lá para julgamento das tuas obras. Do lado de cá, muito pessoalmente, muito olho no olho. Do lado de lá, ele continua sentado no trono dele. Do lado de cá, ele vai na tua casa, e se você tiver uma sogra doente lá, e ele vai lá e cura a tua sogra. Se você tiver um filho doente, ele vai lá e cura teu filho doente. Do lado de cá, ele coloca ele mesmo as mãos nos teus olhos e cura a tua cegueira. Ele mesmo cospe na terra e lambuza os teus olhos com a lama. Do lado de cá, ele pega o cego pelo ombro, pelo braço, né? E ele leva o cego, ele mesmo. Do lado de cá é bem pessoal, você sente o toque dele, o cheiro dele. Do lado de cá ele dorme na polpa do seu barco. Do lado de cá é o encontro no deserto, como a samaritana, ou no tanque de Betesda, como o paralítico. Do lado de cá você sente a presença dele. Do lado de lá o Apocalipse revela ele sentado no grande trono branco. E ele sentado no grande trono branco é aí onde os senhores estão e eu aqui onde eu estou. Não tem esse vem para cá que a gente vai conversar. Você pega essa mesma mensagem e vai transmitir para a igreja. Trabalha com o nome pessoal de Deus. Jacó chama Deus do Israel. Nesse texto aqui, ó, Elohe Israel, não é chamado de o Deus de Jacó, o homem que eu era lá atrás. É o homem que eu sou hoje. Tem que ter essa consciência. Quem que você era antes de Jesus e quem que você é agora,
depois de Jesus. Então Deus está se relacionando com você hoje. Com o seu passado já passou o rol de Jaboque. Aqui já é o Jacó convertido. Aí tem esse segredo aqui. Esse segredo aqui é o Iavé, que a gente pronuncia, né? Iavé. Não tem pronúncia esse nome, tá bem? Você pode a gente pronuncia ele de Jeová, Iavé ou Javé, mas na verdade ele é impronunciável. Esse é o nome que não se pronuncia, não se fala. Quando Deus diz lá no mandamento, não pronunciarás o nome do teu Deus em vão, significa isso, não tente pronunciar esse nome. Ele é impronunciável. Esse nome aqui é transcendente, é igual ao Elohim. Elohim é transcendente. O eterno, Olam, é transcendente. Mas esse daqui é o impronunciável. De tal maneira que ele é chamado de o inominável, meus irmãos. Inominável. Inominável quer dizer, se você juntar todos os nomes de todas as pessoas do mundo todo, desde o começo da terra até hoje, não chega no nome de Deus. Só Jesus consegue pronunciar esse nome aqui. E Jesus não ensina para a gente como pronunciar. Jesus simplifica e fala: Pai. Vós orareis assim: Pai. Por sua natureza paterna. Nem tenta entrar nessa senda, porque ele é impronunciável. Tá bem? Iavé. Ah, mas eu estou vendo um A aqui. E eu estou vendo um E aqui. É porque os judeus eles pegaram e eles fizeram uma tradução da Bíblia chamada Massorá, uma tradução da Bíblia que é a Massorá, ou o texto massorético, tá bem? O que é esse texto massorético? Eles colocaram pontuações embaixo da letra hebraica, porque o hebraico ele é só de consoantes, ele não é de vogais, não tem vogal no hebraico, não tem. O que tem? Tem pontuações. Aí eles colocaram tracinhos ou pontos mesmo, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, igual pingo no I. Não tem um pingo no I, não tem um pingo no J, não tem a vírgula, ponto e vírgula, ponto de exclamação. Não são letras essas pontuações. Essas pontuações são interjeições para poder expressar uma fala. O que fizeram os judeus? Ao invés de eles escreverem as vogais com as consoantes e as consoantes com as vogais, eles pegaram os sinais e eles colocaram esses sinais embaixo da letra para representar a letra A, B, E, I, O, U, para representar as vogais. Essas pontuações para representar a exclamação, a interrogação, a vírgula, são pontuações. Aí o que acontece? Como não dá para pronunciar o nome sagrado, eles colocaram esse A e eles colocaram esse E no meio do tetragrama sagrado, ou melhor, embaixo, tá? No meio é porque está aqui no português, embaixo do tetragrama sagrado. E é chamado nome pessoal. Esse nome pessoal foi pronunciado só por Deus, meus irmãos. E Deus fala para Moisés: por esse nome os patriarcas não me conheceram. E esse nome foi pronunciado na sarça ardente pelo anjo do Senhor, em um movimento místico, quer dizer, um arrebatamento, uma situação única, a gente chama de sui generis, sem igual, inigualável, só naquela situação, só naquela circunstância, foi pronunciado pelo anjo, e na hora de traduzir, não tem tradução. Quando os filhos de Israel me perguntarem quem foi que me enviou, você dirá. Aí o anjo pronunciou o nome. E o tradutor ficou perdido. O tradutor não tem como traduzir isso. Por quê? O tradutor teve que usar um verbo. O meu nome é um verbo. Qual verbo? Eu sou. Meu nome é eu sou. É nome? Não é nome, tá? Eu sou não é nome. É que a tradução tem que dar uma ajudinha para a gente entender o hebraico. Quando os filhos de Israel te perguntarem quem foi que me enviou, você diz: o eu sou me enviou a vós. Em outras traduções está assim: o eu sou o que sou me enviou a vós.
É igual no grego. No grego tem uma palavra que Deus fala assim, ó, aquele que é, que era e que há de vir. Isso está no português. O que é, que era e que há de vir. Quando você vai para o grego, está escrito assim, erkômenos. Erkômenos, uma palavra só. Não está escrito o que é, vírgula, o que era, vírgula, e o que há de vir. Isso é tradução. No grego está erkômenos. O que é o erkômenos? Não sei. Não sei. O erkômenos é justamente isso. É aquele que é sempre sendo o que foi e nunca vai mudar. E não tem como você distinguir ele antes, hoje e depois. Ó, eu sou o que é, que era e que há de vir. Não quer dizer nada. Falou um monte de coisa, eu não entendi muita coisa. É o imutável. É o imutável. É aquele que é sempre. Eu sou o que sou. Aí a gente reduz, né? E fala o eterno. Mas ainda tem uma outra palavra para o eterno. A gente está perdido. Essa é a verdade. Nós ficamos perdidos porque Deus é o inominável, meus irmãos. Não tem palavra para dizer o nome de Deus. Ninguém consegue pronunciar. Eu vou pronunciar o nome de Deus aqui. Em vão. Está tentando fazer o impossível. Só Jesus consegue pronunciar esse nome. Só o Espírito Santo consegue. A gente não. Entendeu? Aí você pega essa lição e você leva nas suas pregações para a igreja. Quando as pessoas tentam reduzir Deus a um sistema, reduzir Deus a uma situação. É muito mais do que a gente possa imaginar. Conforme Êxodo, tá bem? 27. O nome do Deus de Israel não deve ser usado em vão. Por esse motivo, os israelitas passaram a usar Adonai. Ao invés de o tetragrama sagrado, Yahvé, naquele lugar eles escrevem o Adonai. Naquele lugar, eles pronunciam, não é que eles escrevem, eles pronunciam, tá? O Adonai. Como se pronuncia Edoná? Meu Senhor. Por isso, na sua tradução em português, quando está escrito lá Yahvé, é colocado Senhor me enviou a vós. Assim diz Yahvé. Não, assim diz o Senhor, mas não está escrito Senhor, tá? Está escrito Yahvé, mas não está escrito Yahvé, é o tetragrama sagrado. Os senhores entenderam? Mas compreendeu mesmo? A tradução, ela tem que trazer o texto mais para a nossa compreensão. A tradução. No hebraico não. No hebraico tem que ser estudado pelos doutores. É problema dos doutores, não é problema do ouvinte. Meu Senhor, nos seus relacionamentos com Deus, e foi aquelas vogais que os maçoretas, está vendo o que eu acabei de falar? Os maçoretas, lá no século IX depois de Cristo, quer dizer, 800 e tantos anos depois de Jesus, é que surgiu o texto maçorético. E por que 800 e tantos anos depois? É porque os judeus começaram a se esquecer de como ler a Bíblia. Eles não sabiam ler a Bíblia mais. Judeus perseguidos de um lado para o outro, sem templo, espalhados pelas sinagogas, só os judeus de raiz é que sabiam o hebraico. O povão falava a língua da terra mesmo, não falava mais o hebraico. Aí os maçoretas, para recuperar a leitura bíblica, eles colocaram as vogais justamente e criaram o texto maçorético. E esse Velho Testamento que você tem aí em mãos é uma tradução do texto maçorético, não é uma tradução do texto hebraico original. Não é uma tradução do texto sem as vogais, é uma tradução do texto com as vogais, texto maçorético. Aí, quando a gente está estudando bibliologia, a gente vai aprofundar. Alguns professores de escola dominical estão fazendo isso, eu não estou fazendo, né? Estou respeitando o nível da escola dominical para não confundir. Estou trazendo essa informação para os irmãos porque vocês estão fazendo o curso teológico, nível básico. Se vocês forem lá para o nível bacharel, aí vão aprender o hebraico. Indo aprender o hebraico, vão descobrir as várias versões de Bíblia em hebraico que existem. Várias versões, tem vários textos em hebraico. Então vamos lá, prosseguir aqui. Essa questão do nome impronunciável,
diz respeito à grandiosidade de Deus ou a junção da palavra, das letras, alguma coisa assim, assim. Por exemplo, é um tetragrama, 4 letras consoantes, que só, como você me falou, 800 anos depois de Cristo, alguém colocou pontos. E isso aqui tem o som de uma vogal aqui. Mesmo que ela não esteja aqui, ela tem o som. Isso. Essa impronunciabilidade do nome é em virtude de não haver essas letras ou em virtude da grandiosidade? Tinha essas letras. Tinha. Os gregos, né, já passavam a utilizar isso aí no século VIII. Os fenícios, eles já tinham as vogais, os fenícios já tinham. Mas tipo, antes disso, o próprio hebraico já usava o som, mesmo que não tivesse nada ali. Usava o som, mas essa aqui, nem essa aqui eles colocavam o som. Ninguém pronunciava ela. Tem palavras no hebraico? É isso que eu quero saber. Tipo assim, eles não pronunciavam em virtude da consideração de grandiosidade desse nome. Para não errar. Para não errar. Como eu não sei qual que é a vogal que vai aqui, então eu não sei. Não vou falar. Eu vou trocar essa palavra por outra. Aí troca o Yahvé por Adonai. Aí você vê aqui, ó, no quadro, tá vendo? O Edoná. Eu estou pronunciando o Edoná. E embaixo está o Yahvé. Olha como que pode ficar. Jeová. E de onde veio Jeová. Aí já não é mais Yahvé.